Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é quinta-feira, é a penúltima aula de eletrônica digital. Só teremos agora mais duas aulas, né? Aula de quarta e quinta-feira da semana que vem de eletrônica digital e finaliza a disciplina. A aula de hoje vai ser reservada para observarmos como elaborar a expressão lógica a partir de uma tabela verdade. Nas aulas anteriores, nós vimos como, a partir da expressão lógica, montar um circuito eletrônico ou, a partir do circuito eletrônico, montar a expressão lógica. Agora, nós só teremos a tabela verdade e, a partir dela, que nós iremos montar a expressão lógica. Porém, antes, vamos fazer uma revisão respondendo a questão que ficou na aula de ontem. Desculpe aí, pessoal. Então, no finalzinho da aula, eu deixei essa questão aí para ser respondida, que pede para que você... Professor, Oi. essa atividade que o senhor passou para domingo, eu só coloquei as respostas no caderno. Pode enviar assim mesmo, né? Vai ser 3 folhas assim. Pode. Beleza, valeu. Beleza. Então, foi dado aí um circuito lógico, e a partir desse circuito nós vamos elaborar a expressão lógica e logo em seguida montar a tabela verdade desse circuito. Então, para chegarmos aqui a saída, né, o estado da saída, nós temos que antes analisar individualmente essas saídas parciais, né, que correspondem à saída das portas. Aqui nós temos uma porta AND, uma porta NOT, uma porta NAND e uma porta OR. Então, vamos começar pela porta AND. Você pode começar por qualquer uma dessas três aqui, né, a NOT ou a NAND. Eu vou começar com a de cima e chamar essa parte de cima aqui de S1, ou saída 1. Então, a saída 1 corresponde às entradas A e B. É só isso aqui na saída 1, né? A e B. Temos uma segunda saída que corresponde à saída da porta NOT. Eu vou chamar aqui de saída Então, S2. aí no caso aí vai ser C com tracinho, não é isso? Isso, vai ser C com tracinho, né? Porque aqui nós temos a porta NOT. A porta NOT é representada por um tracinho, aqui uma barra, né? Para indicar que a entrada C é invertida. E aqui embaixo nós temos... Nesse baixo vai ser C com tracinho em cima, não é isso? C, Só tem... Não, C e D. C O D com tracinho. O C com tracinho. Isso, mais é um tracinho para cada um? É, para cada um. Não, vai ser um traço grande aí, pô. É um traço grande aqui, ó. Pronto, Está negando a saída, negando os dois após a saída. Né? Aí mesmo que tem a saída aqui. Isso. Então, interligando essas três portas, nós temos uma porta O aqui, né, que recebe essas saídas. Então, vou colocar entre parênteses cada uma dessas saídas aqui, ó, A e B. Ou C negado. Ou, vou colocar também aqui entre parênteses, já que nós temos duas letras, C e D negado. Pronto, ficará assim, né? Alguém não entendeu como nós chegamos a essa expressão? Aí eu entendi, professor. Agora, se aqui embaixo
nessa porta NEND, Hum. fosse uma porta dessa aqui, essa demais, de adição, essa aqui. Sim, a U, né? Como é que ficaria a expressão com ela aqui? Porque eu fiquei numa dúvida. Esse sinal de mais, ele sempre vem aqui para o meio, entendeu? Eu fiquei preocupado quando se resolve a questão, ele nunca fica aqui no final, né? Sempre no meio. É porque normalmente a última, né, normalmente aparece uma porta U. Né? Nem sempre pode aparecer, mas normalmente sim. Mas Porque sim, pode se ser. ela ficasse aqui embaixo, poderia, aí confunde, entendeu? Porque aí vem um sinal de mais e iria terminar com mais. Isso aí, se tivesse outra porta U aqui, né, no lugar da porta NEND, fosse uma porta U. Sim. Aí ficaria assim, ó, C ou D. Se fosse a porta NOR, que é a negada, né, C ou D negado. Não, mas a expressão completa, como é que ficaria? Porque aqui ela vai passar aqui novamente. Certo. Vamos escrever aqui como é que ficaria ela completa, né? Isso. Pronto, aí ficaria, a saída vai ser igual, aí repete aqui o A e B, aqui rápido, A e B, ou C, negado, ou se não tivesse a bolinha aqui, né? Se fosse só uma porta U, ficaria assim mesmo, C ou D. Né? Você poderia colocar aqui entre parênteses, mas esses parênteses aqui não vão fazer muito efeito não. Aí você pode tirar aqui dos parênteses, ficaria assim. Professor, eu entrei agora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Nessa primeira porta aí em cima, onde tem as bolinhas pretas, ela não. Essas bolinhas aí não significa estar invertido, não, né? Não, essa daqui não. Só essa bolinha aqui, essa vazada aqui, essa branca. Pronto, pronto. Pronto. Agora, se fosse uma porta NOR, né, com uma bolinha branca aqui na saída da porta, tivesse uma bolinha branca aqui, ó, uma porta NOR, né? Aí sim, eu vou colocar os parênteses de novo e passar o tracinho aqui, ó, e ficar negado. E a expressão ficaria assim. Então, conseguiu entender aí? Vamos agora analisar a tabela verdade. Como é que vai ficar a tabela verdade deste circuito? Eu vou apagar essa expressão que eu fiz aqui embaixo. E vamos analisar a tabela. Eu acho que a tabela ficou incompleta aqui. Eu vou apagar essa tabela e fazer aqui ao lado na mão mesmo. Essa tabela não corresponde a esse circuito. Vou colocar aqui a expressão aqui do lado. Então a saída vai ser igual a A e B, ou C negado, ou C e D negado. Pronto. Vou apagar aqui essa outra expressão e montar a tabela verdade. E a tabela verdade desse circuito é uma tabela com 16 linhas, né? São 16 possibilidades. Por quê? Porque nós temos 4 entradas, né? A, B, C e D. Vamos montar aqui, ó, A, B, C e D. Nós temos 3 saídas. Eu vou chamar essa saída aqui de S1. A outra saída aqui de S2. E outra saída, vou chamar aqui de S3.
última saída final de circuito. A primeira coisa que vamos ter que fazer é representar as condições das entradas, né? Cada uma das entradas, seguindo a sequência que nós já vimos, né? Como é que é. Para a letra D aqui, como é a primeira, como é que fica essa sequência aqui de 0 e 1? Quem pode nos dizer aí como é que é a sequência da entrada D? 0101. 0101, né? Quantas vezes? 16. 16. Isso, 16 vezes, né? 16 vezes porque nós temos 4 entradas. 2 elevado à quarta potência dá 16. Então vamos repetir aqui, ó. 01, 01. Vai demorar um pouquinho, né? 01. 01 aqui vai em 8. 10, 12, 14, 16. E a sequência para a entrada C? Como é que fica a sequência da entrada C? É 0011, né? 001. Isso mesmo. 00. 1. Aí repete, né? 00. Estamos chegando no final. 00. E a sequência para a entrada B? 0. Só um 0? 2 0. Então são 2? 4, né? 4 0. Isso, 4 0, né? E depois? 1 4 vezes. Isso, 1 4 vezes, né? E agora? 0 0 4 vezes. Pronto, e aí repete a sequência, né? É. E 1 em 1, 4 vezes. Fez também. Isso. Para finalizar aqui a entrada A, como é que fica a sequência da entrada A? 0 1 0 1. Assim? Isso. Não. A sequência não é assim não, para a entrada A. 08 vezes. Isso, aí repetiremos aqui 8 Ai. vezes. Ó. 4, 5, 6, 7. Eita, agora me perdi. 3, 6, 7, 8. Aqui. E aí, repetiremos aqui o 1, 5, 8 vezes também, né? Isso. E aí, finalizamos a montagem aqui das combinações da entrada, das entradas. Observe, pessoal, que essa sequência aí, ela segue uma lógica. Qual é a lógica? Se você converter esses bits em números decimais, você vai observar que essa primeira linha aqui, ó, corresponde ao número 0 em decimal. A segunda linha ao número 1. Então, quem quiser pode fazer a conversão depois aí, ó, que você vai encontrar os números na sequência aqui, ó, número 2, número 3, 4, e assim vai até chegar ao número 15. Não acaba em 16 não, né? Se começou em 0 lá em cima, acaba em 15. Aí você vai perceber que essa sequência aqui, ela tem uma lógica, né? Ela deve ser dessa forma porque existe uma lógica aqui nessa sequência. E qual é a lógica? É uma contagem na ordem crescente do número. Então, como nós não temos aí números decimais para representar essa sequência, nós vamos representar essa sequência em números binários. Então, essa sequência é
por esse motivo, né? Porque é um número crescente, de 0 até o último número aí da quantidade de entradas. Vamos agora observar como é que vai se comportar a saída parcial 1. Então, a saída parcial 1, nós iremos analisar aqui somente as entradas A e B, não é isso? E aqui nós temos uma porta AND. Então, nós iremos seguir aqui a lógica da porta AND, sem precisar fazer muita rodeio, sem precisar fazer muita coisa, sem muita análise. Como é que ficaria a saída 1 como é que ficaria a sequência da saída 1? Alguém entendeu? Aí ficava 1, 0, 1. Aqui assim, 1, 0, 1. Nossa. Não, professor. 0 primeiro, depois 1. 0 primeiro, depois 1. Também não. Também não? Qual é a condição em que nós teremos a saída 1? Na porta É o 1. AND. O último é 1. Esse aqui, né? É 1. Só esse? Os 4 últimos. Isso, 4 últimos é 1. Isso, os 4 últimos aqui, ó. Os 4 últimos, A e B, né? É que vai dar a saída 1. Porque na porta AND, a saída só vai a 1 quando nós tivermos entradas, as duas entradas em 1. As demais possibilidades, como resultado aqui, a saída 0. A porta não é habilitada, a saída da porta não é habilitada. As demais aqui são 0. Lembre que nós estamos analisando aqui somente o comportamento das entradas A e B. Nós não estamos considerando nem C e nem D, é só A e B. Por quê? Porque nós estamos analisando somente essa porta aqui, ó. Comportamento da saída da porta AND, que eu chamei aqui de saída 1. Vamos analisar o comportamento da saída 2, né, que é o S negado, que é o C negado. Como é que ficaria a saída 2? Alguém tem ideia? Vai ficar ao contrário da C aí. Fica ao contrário da C, né? Então, observe que a C aqui, ó, é 0, 0, a saída vai ficar 1, 1, não é isso? Nós vamos inverter a saída. 1, 1, a saída 2 vai para 0, 0. E vai seguir essa sequência, né? 1, 1, 0, 0, 1 e 1, 0 e 0. 1, 1, 0 e 0. Beleza. E a letra D? Como é que ficaria a letra D? Desculpa, a letra D o quê? A saída 3. Como é que ficaria a saída 3? Deixa eu ver. 0, 0. Não, deixa eu ver aqui, pessoal. Os 1 ficava 0 e os outros ficavam tudo 0, professor? Não é bem assim não. Vai inverter, né? Mas como é que é essa inversão? Nós estamos analisando aqui somente o C e o D. Vamos analisar só C e D, né? É a porta NAND. A porta NAND é o contrário da porta AND, né? É a porta AND invertida. Então, aqui, ó, nessa primeira sequência, 0 e 0, a saída seria 0 na porta AND, né? Como nós vamos inverter, vai para 1. Aqui vai para 1. Não é isso? Todo mundo concorda? 0 e 1, 0.
aqui vai para 1 também, ó. 1 e 0 dá 0, invertido, vai para 1. 1 e 1 dá 1. 1 invertido é 0. Então, se nós formos analisar, né, se nós formos seguir essa lógica, né, nos pares a gente tiver aqui as entradas 1 e 1, a saída vai a 0. Então, vamos procurar aqui 1 e 1, ó, aqui já vai para 0. Essa outra aqui também vai para 0, porque 1 e 1 vai para 1, invertendo a saída 1 para 0. E aqui também vai a 0. As demais condições vai para 1. Alguém não entendeu? Rapaz, essa daí eu não entendi não, professor, não entendi não. Ó, vamos montar a tabela verdade da porta NEND, né? A tabela verdade da porta NEND para duas entradas. Vou chamar aqui a saída de S. Pronto. Então, para a porta NEND, primeiro eu vou fazer aqui a tabela verdade da porta END. Então, da porta END, como é que fica, né? Só vai a 1 quando todas as saídas estiverem em 1, né? As duas entradas estiverem em 1. Pronto. Essa daqui é a saída da porta END. E a porta NEND é a porta END negada. É o contrário da porta END. Então, isso quer dizer que aqui vai para 1, aqui vai para 1, aqui é 1 e aqui é 0. Pronto. Entendeu aí? Entendi. Não. O que nós vamos observar aqui, ó, vamos analisar, é esta saída aqui, que é a saída, que é a tabela verdade da porta NEND. Você pode até comparar a tabela verdade da porta NEND que nós vimos na segunda aula. Se você anotou no seu caderno aí, né, ou então se você está com um módulo, faça essa comparação, você vai ver que a tabela verdade da porta NEND é essa daí. Então vamos analisar aqui. O senhor sabe a página, professor? Que eu perdi algumas aulas porque eu estava de corujinha. Não, eu não estou com o módulo aqui não, mas se você me lembrar no final da aula, eu posso indicar aqui. Eu tenho que procurar aqui. Beleza. Beleza. Beleza, então, ó, vamos analisar essa primeira sequência, 0 e 0. Então, ó, 0 e 0 é essa primeira linha aqui, ó. Quando for 0 e 0 nas entradas, qual a condição na saída? 1. O que eu coloquei aqui, ó, 1. Nas demais condições, 0 e 1 e 0 vai para 1 também, ó. Então, observe aqui, ó, nessa segunda condição, ó, 0 e 1, a saída foi para 1. 1 e 0, a saída foi para 1. E qual a condição em que ela vai para 0? Quando todas as entradas estiverem em 1. Quando as entradas estiverem em 1, a saída vai para 0, que é o que está acontecendo aqui, ó. 1 e 1, a saída vai a 0. Professor, disse o colega aí que começa na página 24. Ah, é? Pronto. Então dá uma olhadinha aí na página 24 depois. Você vai encontrar Valeu. pela verdade da porta NEND. Então, já que nós já descobrimos essa lógica, né? Onde nós tivermos aqui o par 1 e 1, a saída vai a 0. O que eu fiz aqui, ó? 1 e 1, 0. 1 e 1, 0. E 1, 0. As demais combinações vão todas para 1, né? 0 e 0. 0 e 0, que essa daqui vai para 1. Então, aqui foi para 1. 0 e 0 foi para 1. 0 e 0 para 1. Quando for 0 e 1,
0 e 1, a saída vai para 1, vai para 1 e vai para 1. E quando for 1 e 0, a saída também vai para 1. Isso quer dizer que as demais combinações aqui, ó, todas vão para 1. Conseguiu entender aí? Consegui, professor. Pronto. Ela só vai ficar zero, professor, quando é 1 e 1. E só 1 e 1, né? Quando as entradas forem em 1, porque ela é o inverso da porta END. A porta END só vai para 1 quando as entradas forem a 1. Na porta NAND acontece o contrário, né? Ela vai para 0 quando as entradas forem a 1. Então, aquela primeira aula parecia ser um pouco irrelevante, mas ela é fundamental para o entendimento da disciplina. Aquelas tabelas básicas lá, elas são a base de tudo que nós fizemos aqui em eletrônica digital. Pronto, então já temos aqui as combinações, as possibilidades, né, das combinações das entradas de cada porta, né, ou seja, a situação das saídas. Vamos agora analisar como é que vai ficar a saída geral, a saída depois da porta OU. Então, nós temos aqui por último a porta OU, isso quer dizer que eu vou fazer a tabela verdade da porta OU entre essas três saídas, né? A saída 1, a saída 2 e a saída 3. E lembrando aí da tabela verdade da porta OU, eu vou apagar aqui para fazer a tabela verdade da porta OU. A tabela verdade da porta OU diz que basta apenas termos uma entrada em 1 que a saída já vai a 1. Qual é a condição dela ir para 0? Quando todas as entradas forem 0. Então, ó, vamos analisar as três portas ao mesmo tempo. Então, aonde tiver 1, já vai a 1, né? Então, essa primeira sequência aqui, ó, essa primeira combinação, 0, 1, 1, a saída vai para 1. Essa outra vai para 1 também. E esta, para 1. Essa daqui é 0, 0 ou 0. Então, ó, quando as entradas forem a 0, a saída vai a 0. Aqui é 0, ó. Isso quer dizer que onde tiver 0 ou 0 ou 0, nas demais linhas aqui da sequência, a saída é 0. Aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. As demais todas vão para 1, porque basta apenas ter uma entrada em 1 e a saída vai a 1. Alguma pergunta? Professor, essa última aí é 1, né, não? Ou a última é 1, não tinha visto o 1 aqui não. Desculpa. É verdade, essa última aqui é 1 também. Eu enxerguei um 0 ali, não sei como. Você falou que 0, mas 0 e 0 é 0, né? 1 não? Não, porque a análise aqui é da porta OU. É a tabela verdade da porta OU. Então, quando tivermos aqui 0 ou 0, a saída é 0. Então, montada aí a tabela verdade, o circuito lógico. Né? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não entendeu? Aí tá tranquilo, professor. Eu só tô rodado aqui ainda, tô voando. Eu acho que eu não prestei atenção, foi na aula, quando começou essa questão aqui. Eu não entendi. Vou montar essas primeiras expressões aqui, que é 01, 01, esses 8 bits aqui. Ah, sim. Só nessa parte que eu tô voando ainda só. Mas o restante aqui tá tudo tranquilo. Então, de uma forma mais resumida, você tem que lembrar dessa sequência aqui, ó. Essa primeira letra, a sequência é 01, 01, 01, 01, 01 e assim vai. A segunda letra, né, são quatro entradas, né? A segunda letra, 00, 1, 1. A sequência é essa. Aí depois repete. A terceira, 4 zeros, 4, 1.
4 números 1. Números 1. E a última é uma sequência, essa sequência aqui mesmo, uma sequência de 8 zeros e 8 números 1. Aí você tem que lembrar dessa sequência aí. Então, isso aí já é uma regra, né, professor? É uma regra. Pronto, a sequência é essa daqui, ó. Sua sequência aí, para mim, tá até de boa. O ruim tá na hora dessa somatória do resultado, entendeu? Uhum. Ou É porque você tem que analisar individualmente. E, além disso, você tem que lembrar do comportamento da tabela verdade dessas portas. Tem que lembrar das tabelas verdades. O que nós estamos falando aqui é baseado na tabela verdade de cada uma das portas. Você tem que olhar nessa primeira aqui, ó, como é que se comporta a tabela verdade da porta END. Aí você vai ver aquela tabelinha que nós vimos na primeira aula, com 2 entradas. Como é que se comporta a saída dessa porta, né, de acordo com as entradas. E a da porta NOT. Então, você verificou como é que fica o comportamento da porta NOT, né, a tabela verdade dela, e a porta NAND. Então, a base de tudo está naquelas tabelas verdades. A partir daquelas tabelas lá, você consegue montar essas saídas que nós montamos aqui, ó, a saída 1, a saída 2 e a saída 3. Mais alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, vamos dar continuidade à aula, falando sobre como transformar uma tabela verdade em uma expressão lógica. Você vai ver que é bem fácil de fazer essa conversão. O que pode, não vou dizer complicar, mas o que pode ficar um pouquinho mais complexa a coisa é a simplificação dessa expressão. Você vai ver que depois que nós encontrarmos a expressão lógica a partir da tabela verdade, ela vai ficar uma expressão grande, com vários termos. Então, essa seria a expressão final, poderia até ser, mas nós temos a possibilidade de reduzir essa expressão. Então, nosso objetivo hoje são 2. Transformar, né, a partir da tabela verdade, fazer a transformação para a expressão lógica e simplificar essa expressão lógica. Então, primeiro vamos observar como é que nós iremos, a partir da tabela verdade, encontrar a expressão lógica. Você vai ver que é bem fácil. Por quê? O primeiro passo aqui é você identificar as saídas que estão em 1. Observe aqui nessa tabela verdade que nós temos 3 saídas que estão no estado lógico 1. Essa primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Pronto, identificou as saídas que estão em 1. O próximo passo é escrever as expressões lógicas dessas saídas. Como é que você vai escrever? Observe aqui que nós temos 3 entradas. As entradas A, B e C. Onde tiver 1, a letra vai ser a letra correspondente. Por exemplo, letra B. Ou aqui a letra A, ó.
Pronto. Quando tiver 1 aqui, ó, corresponde à própria letra, a letra A. E onde tiver 0, você vai escrever a letra barrada. Nesse caso aqui, ó, o B barrado. Pronto. Então, o que é que você vai ter que fazer, ó? Você vai, a partir da linha que tem saída 1, vou apagar aqui para não ficar muita coisa na tabela, onde nós temos aqui a saída em 1, você vai agora transformar esses números aqui em letras, vai transformar em uma expressão. Então, o A aqui, ó, que está em 0, eu vou representar como sendo o A barrado. Né? Seguindo aquela lógica que eu acabei de falar. Onde tiver 0, você vai colocar a letra barrada. Vai colocar aqui, ó, I, a lógica I. B está em 0, B barrado também, ó. B barrado. E o C também está em 0. Aqui corresponde ao C barrado. Beleza? Vamos fazer aqui a segunda linha. A segunda linha, o A é 0, o B é 0, o C é 1. Então, como é que fica a expressão dessa linha? A barrado, porque o A é 0, e B barrado, e C. Por que C? Porque ele não tem a barra. Porque o C está em 1, ó. O C, o bit correspondente ao C é 1. Então, como ele é 1, você repete a letra. Então, essa linha fica A barrado, B barrado e C. Alguém não entendeu essa lógica aí? Essa aí é a segunda linha, né, professor? Isso. Até agora tá aí. É bem simples. É bem simples. É fácil desse jeito. Seguindo essa mesma lógica, como é que fica essa terceira linha que está em 1? A barrado, B barrado. Então, é A barrado, tá certo? B, né? E tem mais alguma coisa? C. C barrado. C barrado? Todo mundo concorda que é C barrado? Mas aí tem na quarta, professor. Se for na Não. quarta, não é barrado, não, mas na terceira é. Então, aqui não é barrado, não. Aqui é... É, na quarta não é barrado, não, mas na terceira é. Ah, eu tava falando terceira. Não, na terceira não. Você vai analisar só onde tem 1. É, não é barrado, não. É por causa da linha 3 ali, ó. O senhor pulou já direto pra quarta. Você fez a primeira, a segunda, aí pulou pra quarta direto. Isso. Mas por que que eu pulei para a quarta? Porque eu vou fazer essa expressão só onde a saída estiver em 1. Ah, entendi. Quando tiver 0, você Ah, faz beleza. isso. Mas seguindo a lógica seria assim mesmo, né? A barrado, B e C barrado. Mas nós não vamos escrever essa expressão aqui porque a saída está em 0. Você só vai escrever a expressão quando a saída estiver em 1. Beleza? Pronto, então você fez esse passo aqui, já chegou na metade da resposta desse problema. O último passo agora é escrever a expressão lógica dessa tabela verdade. Como é que fica a expressão lógica? A expressão lógica é igual a S aqui, ó. S vai ser... Então, ó, observe que para ser 1 na saída, né? Ou acontece essa primeira situação, ou acontece essa segunda situação, ou acontece a quarta situação aqui, ó. Então, a saída vai ser essa expressão. A barrado, B barrado, C barrado, coloca entre parênteses, ou A barrado e B barrado e C, ou a quarta possibilidade, que não é a última, né? A barrado e B
ou C. Beleza? Alguém não entendeu? Alguém ficou na dúvida aí, quer fazer alguma pergunta, não entendeu? Acaba aí? Acabou aqui. É fácil assim. Essa daí é simples, né, pô? É bem simples. Agora vai usar as operações, né, professor? Oi? Agora vai usar as operações E agora? agora que vem a parte mais chata, que é a utilizar aquelas propriedades que nós vimos em aulas passadas. Mas antes de ver essas propriedades, eu vou passar aqui uma outra tabela e vamos encontrar a expressão lógica dessa tabela. Eu vou dar um tempinho para que vocês respondam. Como é que fica a expressão lógica dessa tabela verdade? 2 minutinhos aí para vocês encontrarem. A barrado, B barrado, C barrado. Certo. A primeira. A outra linha que tem um é A barrado, B e C. Isso mesmo. A outra linha que tem um é A, B barrado e C. Pronto, é isso mesmo. Bem simples assim, né? Então, vou deixar completar os 2 minutos aí para que os demais consigam encontrar aí essa mesma sequência que vocês encontraram aí agora, que alguns encontraram. E aí, podemos fazer agora? Vamos lá, ó. O primeiro passo é você encontrar as saídas que estão em 1. Quais são as saídas, né? Essa daqui, essa linha, esta linha e esta linha aqui, ó. E o próximo passo? O próximo passo é você escrever a expressão de cada uma dessas linhas que estão em 1, a saída. Então, dessa saída aqui, como é que fica? Alguém falou, alguém pode repetir aí como é que fica a saída da primeira linha? Por favor. A barrado e B barrado. Só esses dois? E C barrado. E C barrado também, né? São 3 entradas. Então, e dessa linha, como é que fica a expressão? A, Só A? B, A e B? A e B e Nesse C. caso, E o C nesse- barrado lá. o A é barrado aí. Errado aí. A barrado, B barrado e C barrado? Não, é só Não. o A barrado. Por quê? Só A barrado. Porque o A está em 0, ó. Por isso que Eu ele é tô falando barrado. da primeira. O B não é e nem o C, porque Pois é. o B e C estão em 1. E a última linha aqui, ó. Como é que fica a expressão dela? Aí seria A, B barrado e C. Isso, A, B barrado e C. É isso aqui mesmo. Barrado ele encontra em 0, né? É, quando tem 0, fica barrado a mesmo. Ou invertido. Também, né? B invertido. Ou A invertido. Então, a saída
vai ser igual a, saída vai ser igual a, colocar entre parênteses a primeira sequência, A barrado, B barrado e C barrado, ou A barrado e B e C, ou A e B barrado e C. Pronto. Essa daqui é a expressão lógica. Essa tabela verdade. Então, veja que é bem simples encontrar a expressão. Ô, professor, é simples a tabela. Agora, esse O apareceu aqui porque o final é da porta U, né? Por que que aparece Esse o? mais. Porque nós temos como saída essa possibilidade, ou esta possibilidade aqui, ó, ou esta outra possibilidade. Então, isso é que eu estou utilizando a palavra ou mesmo, ó, para indicar que eu tenho várias possibilidades. Então, é essa, ou essa que vai a 1. É por isso que eu represento aqui com mais, que é a porta U. Porque é qualquer Entendi. dessas combinações. Obrigado, professor. Pronto, pessoal. Finalizamos aqui a parte mais fácil. A outra não é mais difícil não, mas essa daqui é a mais fácil, que é você transformar essa tabela verdade em uma expressão lógica. Se quisesse, você poderia parar aqui? Poderia. Aí já seria, por exemplo, uma resposta de uma pergunta, já seria a resposta de um projeto, né? Uma expressão para representar um projeto que você está fazendo, um circuito lógico. Mas eu sei que ela está grande, né? Tem 3 termos aí, né? Se tivesse mais saídas em um, por exemplo, aqui em um e aqui em um, aí nós teríamos mais 2 termos aqui, ó. Ficaríamos no final com 5 termos e a expressão vai ficando cada vez maior. Então essa expressão aqui ela pode ser reduzida, né? Então nós podemos encontrar uma outra expressão que tenha o mesmo efeito, que faça o mesmo efeito que essa. E aí o que nós iremos fazer agora é reduzir ou simplificar essa expressão lógica. Então, como é que nós iremos simplificar essa expressão? Aí nós temos agora que lembrar daquelas propriedades, né, que eu mostrei a vocês. Eu só mostrei mesmo, não cheguei a detalhar, a dar exemplos, né, a aplicar aquelas propriedades, porque aquele não era bem o momento, né? O momento era só para mostrar mesmo, para depois aplicar. Então, para simplificar, nós vamos utilizar aquelas propriedades. Então, para isso, eu vou reescrever a expressão, essa primeira expressão aqui, ó, S é igual a saída vai ser igual a... Vão escrevendo aí, viu, pessoal, no caderno de vocês. Fiquem só ouvindo falar, não. É complicado você só ouvir falar. Copie também. S é igual a A barrado, B barrado e C barrado. Uma barra ali. Ou, eita, A barrado e B barrado, B barrado e C. Ou A barrado e B e C. Pronto. Aí escrevam aí no caderno de vocês. E agora vamos começar a simplificação.
Então, para começarmos a simplificação, você vai ter que observar quais as letras que se repetem em alguns termos. A primeira coisa que você vai notar é isso, né? Quais letras estão se repetindo aqui, né? Quais letras estão aparecendo com mais frequência aqui nesses termos? Vocês conseguem identificar alguma letra, né? Alguma entrada que se repete em dois ou mais termos dessa expressão? Abarrado se repete em 3. O abarrado se repete em 3, né? Aqui, né? Tem na primeira, tem aqui e tem aqui. Então, já tem algo comum entre as 3. E o B barrado se repete nas duas primeiras. Isso, ó. O B barrado, ele se repete nessas duas aqui, não é isso? E o C sozinho nas duas últimas. Pronto, o C aqui, ó, se repete nessas duas últimas aqui. Pronto, então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, né? Observar a expressão lógica e notar quais são as letras que se repetem. Para que isso? Porque você vai pegar essas letras e colocar em evidência. Você vai aplicar daqueles teoremas, daqueles postulados, daquelas propriedades, né? E fazer algumas operações lógicas com essa expressão. A primeira coisa que você vai fazer é isolar aquelas letras que se repetem. Então, nós temos a letra A aqui que se repete nas 3. Mas se você observar, né, essas duas expressões, ela tem duas letras que se repetem. Então, eu vou deixar essa última aqui um pouquinho de lado e olhar só essas duas aqui, ó, que tem uma maior quantidade de letras que se repetem. O que é que nós vamos fazer? Vou apagar aqui. Nós vamos pegar o A e o B, que vai se repetir, e vamos colocar em evidência. Então, vou repetir aqui a saída, né? Vai ser igual a letra A barrada e B barrada. Quem foi que sobrou em cada uma das expressões? Eu acho Sei, professor. acho que alguém estava falando, mas está tão baixinho que não dá nem para notar direito. Só a C? Foi a C, professor. Só o C aqui? E C barrado também. Barrado, ó. Então sobrou os dois aqui, né? O C barrado e o C. O que você vai fazer com esse C barrado e o C? Ficou o C barrado e o C. Entre elas tem o OU. Então você vai colocar assim, ó, C barrado ou C e colocar as duas entre parênteses, que foi as que sobraram. O que é que você fez aqui? Você colocou em evidência o A e o B. Colocar em evidência é uma propriedade que também tem na matemática comum. Mas se nós tivermos aqui, por exemplo... Oi? Não tem que ser barrado, não. Tem, é porque o parênteses aqui parece que é uma coisa só aqui. Né? Aqui é ser barrado. Aqui tem uma barra e aqui são os parênteses. Então, essa é uma propriedade que também tem na matemática comum, na álgebra comum, e nós também aplicamos essa propriedade, né, para colocar em evidência essas letras que se repetem. Então, eu tirei dos parênteses, né, e deixei nos parênteses só aquelas letras que se repetem. E quem foi que ficou agora? Ó? Continuando aqui a expressão, ficou aquela última expressão aqui, ó, o A barrado. Vou repetir o que ficou: A barrado e B e C. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu? Pode falar que essa parte aqui Professor, é chatinha. acho que, professor, essa questão aí eu não entendi muito bem, não. Por que o A e o B ficou em evidência aí mesmo? No início o senhor começou a falar, eu não entendi muito bem. Porque elas estão tanto na primeira
Ó, elas estão tanto nessa primeira expressão como na segunda aqui também, ó. Então, como elas Ambas estão barradas na primeira e segunda, no caso, né? Como elas são iguais, eu tiro elas dentro dos parênteses, deixo ela fora e deixo dentro dos parênteses somente aquelas letras que não se repetem. Tá certo, entendi. De boa. Beleza. Essa parte é meio chatinha, pessoal. É obrigatório simplificar? Eu não vou dizer que seja obrigatório, mas é o mais eficiente. Por que é o mais eficiente? Se eu quisesse montar um circuito lógico, né, com portas lógicas mesmo, aparecer uma situação e eu quis montar um circuitinho eletrônico para aquela situação, né, um projeto meu, eu quero fazer em casa mesmo, né, ou então mesmo algo profissional, sei lá, um cliente seu está com um determinado problema e você vai resolver esse problema com eletrônica digital. Então, você pode fazer um circuito eletrônico com essas portas que nós estamos vendo aqui, ó. Por exemplo, comprar um CI que tenha, vai utilizar aqui nesse circuito eletrônico no mínimo 3 portas, três portas lógicas. Mas imagine aí você ter essa mesma situação repetida aí 10 vezes, né? Vamos imaginar que seja um projetinho que você esteja fazendo para um prédio de apartamentos. E esse prédio de apartamentos vai utilizar aquele seu circuito lógico e você vai ter que construir um circuitinho para cada apartamento. E vamos supor que sejam 10 apartamentos. Então são 30 portas que você vai utilizar. Então talvez não seja muito prático você utilizar as 30. Você pode reduzir a quantidade de portas lógicas, que vai fazer o mesmo efeito que essa expressão de cima com 3 portas. Então você pode utilizar sim a expressão sem simplificar, mas ela não é a mais eficiente. Tem uma maneira mais eficiente de você representar o mesmo comportamento. Então aqui você vai simplificar se, por exemplo, eu solicitar numa pergunta, né, numa questão, numa avaliação, numa atividade, aí você vai ter que simplificar. Se não precisar, se eu não perguntar, não precisa. Vamos lá, ó. Nós chegamos a essa expressão aqui. Pronto. Já chegamos ao final? Ainda não. Por que ainda não? Porque observe que ficou aqui, ó, o C barrado e o C. E esse C barrado e C, ele corresponde a uma daquelas propriedades que nós vimos lá. Então, para resumir aquelas propriedades, vou pegar uma tabela que tem no módulo de vocês e apresentar aqui, ó. Então, essa tabela aqui, ela resume aquelas propriedades que nós vimos. E observe aqui, ó, na tabela, fazendo a comparação entre o que está acontecendo aqui, ó, C barrado e C. Ó, cadê? C barrado e C não. C barrado ou C. C barrado ou C corresponde a essa identidade aqui que nós chamamos de identidade, ó. Aqui é representado pela letra A, mas o A aqui é só para uma letra genérica, mas poderia ser B, C, D. Então, observe aqui que quando nós tivermos A ou A barrado, nós teremos como resultado a saída 1. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa expressão C barrado ou C e substituir por 1. Então, vou fazer assim, ó. Saída vai ser igual a barrado e B barrado e 1 vezes 1. Por que 1? Porque eu substituí o C barrado ou C por 1. Isso aqui é igual a 1. Por que igual a 1? Porque é uma propriedade que existe aqui na álgebra booleana, que quando nós tivermos uma entrada ou uma entrada barrada, a resposta aqui é 1. É o que nós chamamos de identidade. É a mesma coisa, né? Isso aqui é o mesmo que 1.
Então foi por isso que eu substituí o C barrado ou C por 1. Vou fazer agora Então, e quando estiver multiplicando, professor, vai ser sempre zero. Não, Quando aqui for, você quando sempre aqui for multiplicando, aqui for um ponto, aqui vai ser zero. Aqui está falando? É aqui, ó. Quando aqui nesse sinal aqui, ó, C mais C, aqui for um ponto, aqui vai ser zero. Não, vai ser 1. O C barrado ou C é igual a 1. Por que é igual a 1, pessoal? Vamos imaginar que C em um determinado momento seja 0. Então C é 0 ou C barrado é igual a 1, não é? Não vou inverter o valor de C, que é 0. Então o C barrado é 1. 1 ou 0 é 1. Se C agora for 1, C agora, a entrada C assumiu o estado 1. Vou apagar aqui, ó. C agora vale 1. Se C vale 1, 1 barrado, ou C barrado é 0. 0 ou 1 é igual a 1. Então é por isso que vai dar 1. Então, nesse caso, tem que estar toda hora recorrendo à tabela aí, né? Você vai ter que recorrer à tabela. Porque é quase, não vou dizer impossível, mas a gente consegue gravar todas essas propriedades aqui. Eu mesmo não consigo gravar todas elas. Pelo menos as principais dá até para lembrar, mas com o tempo esquece. Então, para isso, é melhor utilizar a tabela. Essa tabela, infelizmente, eu não sei qual é a página que ela está aí no módulo de vocês. Eu posso dizer no final da aula. Eu procuro aqui, mas quem encontrar aí por Está na página 24. 24. Então, sempre que você precisar simplificar, recorra a essa tabela, principalmente aqui nas identidades e no teorema de De Morgan. Principalmente nessas aqui, ó. Está na página 24 aqui do módulo. Aqui essa tabela, né? Está na página 24, a tabelinha aí das propriedades. Pronto, então vamos voltar para a expressão. Então, ó, sobrou A barrado ou B ou não I. Isso aqui é um problema, eu acabo me atrapalhando aqui. Às vezes falta letra, eu acabo esquecendo letra, ou acabo esquecendo de colocar a barra, e aí começa a dar errado o negócio. Isso aqui é fácil a gente se atrapalhar, então muita atenção aí quando você estiver fazendo, porque de vez em quando você põe uma letrinha aí, deixa passar uma letra, coloca uma barra a mais, ou então tira uma barra, aí o negócio começa a dar errado. Pronto, então fica assim. Então, A e B barrado, ou A barrado e B barrado em 1, isso aqui é o mesmo que A barrado e B barrado, porque eu multipliquei por 1 aqui, ó. A multiplicação lógica, não é uma multiplicação lógica. E sobra A barrado e B e C. Beleza? Pronto, chega. E o 1 foi para onde aí, professor? O 1 é porque o 1 eu fiz uma espécie de multiplicação com o A e o B barrado. Então eu multipliquei a multiplicação lógica. Como? Repete aí essa multiplicação, professor. Quando nós tivermos, deixa eu ver se tem aqui na propriedade. Na propriedade acho que tem. Aqui, ó. Quando nós tivermos, por exemplo, ó, A e 1. A e 1
Na verdade, não é uma propriedade, é uma identidade. AI1 é A. Ah, já, pronto, já, só por essa tabela aí eu já Isso. Ó, peguei se já. nós tivermos, por exemplo, A e B e 1. A e B e 1. A e B e 1 é igual a A e B. Repete as letras, entendeu? Ou então, A barrado, B barrado e 1. Fica A barrado e B barrado. Então, é uma aplicação dessa identidade aqui, ó. Por isso que eu repeti. O A, B barrado Entendi. e B barrado. Pronto, chegamos ao final da expressão. Se você analisar bem, ainda não. Essa questão de simplificação, utilizando esse método, pessoal, é um método que exige muito da sua atenção, exige muito da sua análise. E a forma que eu estou fazendo aqui não é a única maneira de fazer. Isso aqui é apenas uma das maneiras de você analisar. Você pode analisar de uma maneira diferente. Você poderia começar, por exemplo, a partir dessas duas últimas aqui, ó. Então, não existe uma maneira certa de se fazer essa simplificação, ou melhor dizendo, não existe um método único para se fazer essa simplificação. Aqui é apenas uma das formas que eu estou mostrando para vocês, mas vai uma imensa variedade de formas de se chegar ao mesmo resultado. Então, pode ter vários métodos para você chegar ao mesmo resultado. Aqui é apenas uma delas. Então, o que vai prevalecer aqui é você prestar atenção na expressão, né? Se ligar aqui nas identidades, nas propriedades e aplicar essas propriedades. Então, a forma que eu estou fazendo aqui não é a única, né? É uma das possíveis maneiras de você fazer. Então, chegamos ao final? Ainda não. Por que ainda não? Porque se você notar bem, o A barrado, ele se repete, ó. O A barrado se repete aqui e se repete aqui. Então, se ele se repete, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos colocar o A barrado em evidência. Vamos colocar em evidência. A barrado. E você nem precisa colocar esse I aqui, né? Quando for abrir parênteses, não precisa colocar. Quem foi que sobrou depois que nós tiramos o A daqui do... Quando nós isolamos o A? Professor. Foi. Aí, no caso, esse B barra e o B vai se tornar o 1, que nem foi no caso do C barrado e o C normal? Não. Aqui o que vai acontecer é que quando você separa o A barrado, fica só o B barrado, né? Vai ficar só ele. E vai ficar o B e o C aqui nessa expressão da direita. Então vai ficar o B e C. Então ficaria assim. Acaba. Aí aqui acaba. Então você pode... E eu tenho como. Não tem o que? Eu não entendi não. Não, eu disse acaba, tem como simplificar mais. Ah, não. Aqui não tem como simplificar mais não. Aí acaba aqui. Então você poderia acabar aqui ou poderia acabar aqui em cima. Se nós acabássemos aqui em cima, poderia também. Aí observe que ela ficou bem menor do que essa expressão inicial aqui, ó. Ficou bem menor. E se nós fôssemos fazer um circuito eletrônico para este problema, como é que nós faríamos, ó? Eu vou chamar aqui de A, aqui de B. Vamos agora montar o circuito lógico, né? A, B e C. Então, eu vou passar uma linha horizontal, vertical aqui para A, para B e para C. Então, eu vou montar o circuito lógico, pessoal, eu estou montando o circuito lógico dessa saída aqui, dessa daqui, ó. Vou considerar que eu finalizei a simplificação aqui. Então, nós temos aqui uma porta AND,
né? E outra porta end, ó. São duas portas ends. Então, essa primeira porta end, A barrado, B barrado. Isso quer dizer que antes da porta aqui tem uma bolinha, duas bolinhas, né? Que eu vou ligar aqui no A. Pronto, no A. Aqui no B barrado. Aqui no B, né? B barrado eu ligo aqui. A porta de baixo, A barrado. Então, vou colocar uma bolinha aqui, ó. Ligar ao A, ao terminal do A. B, então não tem a bolinha, já vai direto, B e C. E por último, né, ligando essas duas portas, nós temos uma porta U. Nós temos uma porta U, ó, ligando essas duas portas. E aqui é a saída. Pronto, aí montamos agora o circuito lógico dessa tabela verdade. Então, a partir da tabela verdade, nós encontraremos a expressão lógica da tabela verdade, simplificaremos a expressão lógica, depois montaremos o circuito lógico daquela tabela verdade. Então, esse circuito que aparece aí, ele vai dar o comportamento daquela tabela. Professor, Oi. e no caso, se fosse fazer o circuito lógico aí dessa resposta de baixo, mais simplificada que esse eu deu aí de baixo. Se fosse a de baixo, ó. Aí se eu fizer aqui vai atrapalhar tudo, mas vamos tentar fazer, né? Vai ser... Vou fazer aqui embaixo então, ó. Nós temos aqui uma entrada, duas entradas, né? Sendo ligadas a uma porta end. Então nós teremos uma porta end aqui. Essa porta end, ela estaria ligada direto à entrada A. Aqui é o circuito de baixo. Eu vou até passar uma linha aqui para não atrapalhar. Aqui é o... Pronto, então a porta end aqui sendo ligada direto a A, né? Embaixo nós teríamos uma porta O, então não vai ter espaço. Aqui uma porta O. Nessa porta O aqui tem uma bolinha na porta O, porque ela é B barrada, né? Então vamos colocar uma bolinha aqui na porta O. Aqui tem uma bolinha. Essa bolinha vai ser ligado à entrada B, conectada à entrada B. E aqui nós teremos, dá licença aqui, uma porta end. Essa porta aqui, ó, a porta end está ligada na B, B e C, a porta end, B e C. A saída da porta end está ligada na porta O. E a saída da porta O está ligada na porta end. E aqui é a saída desse circuito. Pronto, ficaria assim. Então, analise aí o circuitinho embaixo. Ele Beleza. é torto, mas acho que dá para entender. Professor, Oi. a diferença dessas duas é como se tivesse feito a distributiva nessa segunda, da segunda para virar de cima, né? Isso, pegar essa última aí e fazer a distributiva para chegar de cima. Então é isso mesmo, pessoal. Ficou muita dúvida aí, ficou muito confuso. Conseguiu entender? Não, tá massa. Pra mim tá bom. Infelizmente, pessoal, não vai dar mais tempo. A gente vai ter que encerrar nossa aula aqui. Eu queria fazer a tabela verdade, a simplificação desse circuito. Então, eu vou fazer o seguinte, ou dessa expressão, e além disso, montar o circuito lógico. Então, eu vou deixar para que vocês façam isso, e aí na semana que vem a gente dá continuidade. Simplifiquem essa expressão e montem o circuito lógico dessa simplificação que corresponde a essa tabela verdade. Na verdade, eu queria fazer isso hoje, por quê? Porque eu queria deixar uma atividade para vocês e vou deixar. Então, tem essa daí,
Quem puder, tira uma foto aí, faz alguma coisa para pegar essa informação. E vou deixar essa atividade aqui também com vocês, ó. A partir dessa tabela verdade, eu gostaria que vocês montassem a expressão lógica, simplificassem a expressão lógica e montassem o circuito lógico dessa tabela verdade, que é a primeira questão. E na segunda questão eu tenho um desafio para vocês. Querem ver o desafio? Manda. Manda. Vou mandar um desafio aqui para vocês, ó. Na segunda questão, vamos imaginar que nós tenhamos uma salinha. Essa salinha tenha 2 janelas e uma porta. E eu até tinha comentado isso antes, né? 3 sensores, né? Um sensor em cada janela e um sensor na porta. Então, você foi contratado para elaborar um projeto que vai automatizar o sistema, né? Para acionar o ventilador de teto. E aí, nós temos essas possíveis combinações, né? De janelas e portas abertas ou fechadas. E a partir dessas combinações, eu gostaria que vocês montassem o circuito lógico para esse sistema. Vocês conseguem? Posso contar com vocês? Pode, senão nós vai tentar fazer. Bom, então, a partir da aula de hoje, você já tem capacidade de montar um circuito, pegar um problema real e montar um circuito de eletrônica, um circuito eletrônico para resolver esse problema, utilizando a eletrônica digital. Então, imagine essa situação, tentem automatizar essa situação utilizando a eletrônica digital, utilizando os conhecimentos que nós vimos até o momento, principalmente com a aula de hoje. Professor, manda esse slide no grupo para a gente fazer a atividade. Manda, agora não sei se eu vou conseguir mandar com as anotações aqui, porque quando eu finalizo o slide ele apaga o que eu escrevi. Beleza? Então tem a primeira questão, que é a conversão aqui da tabela. Transformar a tabela verdade em uma expressão lógica. Depois simplificar e por último montar o circuito lógico. A questão 2 é praticamente a mesma coisa, só que agora voltado para uma situação real. E também fazer aqui a expressãozinha, simplificar essa expressão, que infelizmente não deu tempo hoje, e montar o circuito lógico. Beleza? Então vou finalizar a aula aqui, vou fazer uma chamada. Na próxima aula, na quarta-feira, a gente dá continuidade respondendo essas questões, e na quinta-feira a gente finaliza vendo o que é o mapa de Carnot. Não vai dar tempo de ver tudo, mas pelo menos para que vocês tenham uma noção do que seja mapa de Carnot, a gente vê na quinta-feira, que é uma maneira mais fácil de simplificar essas expressões lógicas.